Saudade eu tava de ver um jogo do Galo, né? Até o juiz apitar. Cara, primeiramente, que abismo é você sair no ar. Copa do Mundo, considerar jogos tipo Suíça. Não, Suíça não, qualquer. Era Áustria, Jordânia, Congo e Uzbequistão, sei lá, Uruguai, não é, Cabo Verde, Arábia Saudita, pra mim, um jogo bem ruimzinho. Você sai tipo de um, sabe, de muito jogo que era pra ser ruim, um Equador e Curaçao, mas assim, um jogo ruim pra um brasileirão que, meu Deus, é um abismo, tipo, o jogo ruim da Copa do Mundo tá aqui, e sei lá, o melhor jogo que teve desde que voltou o Brasileirão tá aqui, cara. Ou melhor, tá aqui, ó, você nem tá conseguindo ver, porque é um abismo de diferença. Tipo, meu Deus, mas, cara, é inacreditável. E segundamente, esse time treina, esse time treinou. Eu vou pegar um pouco leve, tá? Os dois próximos jogos é difícil. Esse era um jogo difícil, tá? Mas acho que depois de 3 rodadas assim já dá pra dar umas. Igual, os caras estão voltando, algo mais sério, sabe? Não é amistoso, não é jogo treino. Então, assim, dá pra pegar leve, mas não passar pano. Não confunda. Pegar leve é você entender um pouco do contexto, mas dito tudo isso, que joguinho do Atlético. Parecia que eu estava vendo um jogo da América, que inclusive vai ter vídeo saindo dele amanhã, porque eu tenho que acordar, rever essa derrota inacreditável do Coelho. Eu sei que não é o momento, mas atleticano, se você acha que empatar com o Bahia quase tomando empate está ruim, quase tomando a virada, perdão, o América estava ganhando até os 86 minutos. Dos 87 aos 90, eu estava acompanhando o jogo por notificações e vendo um pouquinho, né, para ter uma base para quando eu for rever o VT. Em 3 minutos, o América tomou uma virada. 3 minutos. Então, assim, calma, Atlético, tem gente pior do que você. Tem gente pior. Mas, o que foi o jogo? O jogo foi um primeiro tempo do Atlético pressionando, criando chances, criando jogadas e desperdiçando. O Atlético, como eu falei no vídeo do, né, voltando para a borracharia, o que fez o mercado do Atlético ser ruim é muito a questão que a gente vê depois, que é os jogadores que tem. Igual, o Atlético, para mim, precisa de um finalizador. Eu não lembrava quem é, mas é o Cassiera. É porque eu fiquei com medo de falar Preciado, porque eu confundo o nome dos dois. O Cassiera, eu acho que até meu pai já fala isso, nem falar os jogadores, mas eu falo que o Cassiera é um cara mais de área. Ele é tipo o Chico da Costa atleticano, só que ele é bem melhor que o Chico da Costa. Então o Atlético precisa ou de um cara, às vezes até devagar e tudo mais, muito mais finalizador. Eu sei que a comparação pode ser ruim, num quesito jogador mais, tô falando de quesito tático, uma referência para ficar claro, você tipo um Lewandowski, um cara que dribla mais ou menos, dribla bem para sair de um marcador e consegue chutar bem, mas não é tão ágil, não é tão construtor. E o Cassiera, ele é só o cabeceador. E cara, você vê que muitas das chances do Atlético tenta forçar essas coisas e tudo, fica muito nítido esse jogo, então meio que muitas das chances do Atlético ou eram chances desperdiçadas por erros no último minuto, ou era, como eu posso dizer, chances para o Cassiera tentar fazer e o time tinha a marcação. Então, assim, e com o decorrer do jogo, com as substituições, o time piora. Porque, como eu falei no vídeo atrás, é só você voltar mais um, tá? Porque ele é bem recentezinho, postei ele de manhã, fazendo o vídeo à noite, você está vendo no outro dia. Mas a questão das substituições do Atlético é que o time sempre acaba quebrando. Você não tem jogadores de características próximas ou que diferencia entre um outro, por exemplo. Você tem um ponta que ele é mais veloz e dá passe, quanto um que é mais veloz e tem um drible melhor. Não, são coisas muito diferentes. São caras que, quando entra, parece que, perdão,
que a postura do Atlético muda totalmente. Eles não conseguem manter o jogo do jeito que estava. Eles alteram tudo, sabe? Então, assim, eu até comentei que a janela do Atlético é muito ruim por conta disso. Ela não conseguiu liberar muito dos problemas do time, que é muito dos jogadores. Mas quem foram os jogadores de hoje? Começando no gol, Everson. Aí na defesa, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodge. Os meias, Tomás Pérez e Maicon. Coelho, Vitor Hugo e Bernard. E Cassiera como referência do ataque. O Bahia veio com Ronaldo, José Guilherme, Santiago Ramos, David Duarte, Ramon Gomes, Rodrigo Nestor, o Nicolas Acevedo, o Eric Pulga, o Ademir, eu confundi, né? Tem o Eric, meio campista, e o Eric Pulga. E o William José. E eu sempre gosto de trazer o adversário que a gente jogou. O grande destaque é o Ademir, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas do Atlético por partes. Everson, uma partida boa. O Everson, acho que ele teve sim seu grande mérito de evitar, né, no segundo tempo, principalmente no início, que o Bahia voltou muito ativo e o Atlético voltou bem desligadão. Natanael e Juan, para mim, foram muito bem. Tanto que o Atlético sofreu pouco no lado deles e o Juan ainda fez gol. Lianco, voltando meio, né? Eu posso não pesado no sentido físico, mas assim, um jogador mais pesado, sabe? Que tá tentando readaptar, encontrando seu futebol. Renan Lodge, achei ele defensivamente mal, ofensivamente bem. Mike e Tomás Pérez, meio desligados, assim por dizer. Perdão. Meio assim, bem catimbando, tanto que sofreram muito na marcação. Coelho começou bem, segundo tempo mal. O grande problema para mim do Coelho é que ele sente as partidas. Quando o Atlético tem a bola, está pressionando, vai para o ataque e tudo, você vê o Coelho bem. O Coelho jogando bem, tentando tudo, driblando tudo. No momento que o Atlético ele tem que defender e ele começa a defender mal, o Coelho também vai mal. Então, assim, você vê que o Coelho ele é bem climático. Se o time está indo bem, ele está indo bem. Se o time está indo mal, está indo mal. E eu acho isso um pouco preocupante, né? Mas eu não posso cobrar também demais do Coelho, porque querendo ou não, ele não é nenhum gênio, nenhum craque estratosférico. Vitor Hugo, para mim, eu não gostei da partida dele, achei ele bem mal. Bernard, muito bem. Dos jogadores ofensivos, para mim, o melhor. E o Cissé, muito. Cissé não, o Cassiera, muito por essa questão de estar bem marcado, fez uma partida para mim muito ruim, sabe? Muito considerando isso que ele estava bem marcado, porque teve um momento que a Zé só ficou rifando bola e o Bahia percebeu, então marcou melhor o cabeceador deles. Dos que entraram, o Cissé não fez muita diferença para mim, manteve o mesmo nível do Maicon, o que não é algo tão bom, porque o Maicon não jogou muito bem. O Renier e o Dudu, sabe, eu não gostei não, hein? Não me desce não. Inclusive, Dudu tá fazendo hora extra, acho que o Atlético viu que não vai conseguir vender, já tá até colocando aí para jogar. Eu acho que esse já foi o 12º ou terceiro jogo dele, tá bem perto de estourar para não ser negociado nessa janela. Mas em números, cara, tem algo muito curioso para você ver. Porque o Atlético no primeiro tempo pressionou e tudo, e no segundo, até o gol do Bahia, do Ademir, o Atlético foi muito pressionado. E o que eu não gostei é que o Domingues, ele voltou muito defensivo, cara. Ele não voltou tentando propor um jogo todo, ele voltou bem retranqueiro, sabe? E nisso fez o Bahia crescer. Só que quando o Bahia começou a dar bola para o Atlético, ficou um jogo bem equilibrado. Você viu que o Atlético sentiu o gol, tem que em vários momentos o Bahia ele estava sendo mais eficiente para mim do que o Atlético, saía conseguia dar mais perigo e teve nos últimos lances umas boas chances de fazer o segundo gol. E cara, eu sei que o time não ajuda muito, mas o Domingos tem que parar com isso. A gente viu na Copa o Thomas Tuchel tentou segurar 40 minutos, tomou taca. E o Domingos tem que tentar aprender com isso, que se você faz 1-0,
foi final de jogo do primeiro tempo e tudo, mas se você faz 1x0, você tem que tentar manter para fazer o segundo. Se você já faz 1x0 e já busca a retranca, você vai fazer o adversário crescer. Em números, 50-50 na posse de bola. Porém, olha o que me chama a atenção esses dois números, assim, esses três números. Ó. O Atlético deu 16 chutes no total do jogo. O Bahia deu 21. No primeiro tempo, que foi que o Atlético dominou, o Bahia deu 5 chutes e o Atlético 8. Desses 8 do Atlético foram 2 no gol, 1 gol. E do Bahia 0. 0 chutes no gol. Só que no segundo tempo, o Atlético ele deu 2 chutes no gol e o Bahia 4. Além de que o Bahia, se ele deu só 5 chutes e o Atlético 8, o Atlético deu 16 chutes no total, aumentou mais 8. E o Bahia, ele aumentou mais 16. Assim, você vê como foi um amasso tático do Bahia depois que fez o seu gol. Muitos dos chutes foram para fora aqui, ó. Chutes para fora, 11 do Bahia. Chutes fora da área. Se fosse muito bicudo, muito chutão. Mas defesa do goleiro, o Ronaldo fez uma, o Everson não tinha feito nenhuma. No fim de jogo ficou 3-3. E só para completar, bolas na trave ficou 2-1. Cara, assim. Fica aqui, cadê? Cara, o Atlético não investiu em defesa e tá com um grande problema de defesa. Como vocês viram no gol, ficou um buraco. A bola passou lisinha na área do Atlético para ser feito o gol do Ademir. O Atlético ele precisa urgentemente de mais defensores. Eu diria uma sombra para o Renan Lodge mais novo, aí você pode contratar ou trazer da base. Precisa para mim de eu ter renovado com o Tressoldi. Ok, mas perdão. Eu acho que o Atlético precisa sim de caras ou com um físico muito bom, igual era o Ryan no Vasco, ou caras que sejam mais marcadores, porque o Atlético para se defender dá muita falha, dá muito buraco. E não é de agora, é de muito tempo, muitos técnicos passam, não conseguiu resolver isso. E a questão do Atlético é que só trouxe o Duarte, praticamente. Duarte vai resolver tudo, não tem como trazer ninguém. E a grande crítica também, que é não tem como, né, trazer um centroavante para fazer uma função diferente do Cassiero, ou vai tentar pôr o Alaminda, né, de centroavante. Eu tirei o Caleri, mas para finalizar, que é do jogo é só isso, mas para finalizar uma curiosidade legal que eu sempre estou trazendo. O Atlético agora ele ainda mantém uma sequência de 7 jogos invicto em casa contra o Bahia. Esse é apenas o segundo empate contra 5 vitórias alvinegras. Até o momento o Atlético está em 10º lugar com 25 pontos. Como o Atlético abriu a rodada, as diferenças aqui podem aumentar ou diminuir, mas até o momento o Atlético está tanto a 5 pontos do céu e do inferno, né? E, cara, os próximos adversários são extremamente difíceis, que é Palmeiras e o Bragantino. O Palmeiras é fora de casa, é no Allianz Parque, tem que ver como o Palmeiras vai jogar na rodada para ter uma noção de como vem, mas só que o seu Palmeiras já é difícil. O Atlético empatou na estreia do Brasileiro, não acho que vai ter a mesma facilidade, ainda mais que o elenco do Atlético é muito rachado, não no sentido de o pessoal não se entender, mas sim de você não ter as peças suficientes para funcionar a equipe. O Bragantino eu acho que vai ser mais fácil para ser em casa, mas não vai ser aquela manteiga toda, sabe? É uma boa preparação, porque acredito que ele vai passar do Sporting Cristal, o Bragantino, então você já se prepara para enfrentar um adversário da Sula, então uma batalha tática deve acontecer, mas a questão do Palmeiras complica muito, cara. É um jogo muito céu e inferno. É um jogo que ou pode te coroar para você ter um trabalho contínuo bom, ou você já começa as pessoas a te olhar meio. A não ser que seja, sei lá, uma derrota de 1x0, 2x1, sabe?
Mas eu acho que a partir de 2-0, 3-0, dependendo de como é o jogo, já começa a ficar feio pro Barba. Mas no geral, é isso. Foi uma partida bem ruim do Atlético, porque quando você pensa que o Atlético vai tentar controlar o jogo, manter o controle, o Atlético recua e peida, né? Tá parecendo até outro time aqui do estado. Mas no geral, é isso. Amanhã tem o pós-jogo do. Eu tô gravando de noite, né? Eu tô meio confundido as coisas. Né? Mas vai ter o pós-jogo também do América e mais à noite o pós-jogo do Cruzeiro. No geral, é isso. Sobre a Atlético, a gente se vê no jogo do Palmeiras no fim de semana, mas para mim ver vai ter América, Atlético e Cruzeiro. E vou tentar trazer nesse fim de semana, eu garrei tudo, mas o porquê o Brasil não será é que sem 30, hein? É porque eu não tive tempo de fazer o vídeo e editar. Só tem o roteiro dele. Mas no mais é isso. Até a próxima.